Ressonância. Sejam bem-vindos ao Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu sou Trícia Tomé e hoje vamos conversar sobre cuidados paliativos e outros assuntos que envolvem a área de assistência ao paciente. As nossas entrevistadas são a doutora Cristina Terzi Coelho e a enfermeira Roberta Antonelli Fonseca, ambas profissionais que atuam na área de cuidados paliativos do Hospital de Clínicas da Unicamp. A doutora Cristina Terzi é médica intensivista, especialista com pós-doutorado em cuidados paliativos pela Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. Atualmente é vice-coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas da Unicamp. Já a enfermeira Roberta Antonelli Fonseca, doutoranda em cuidados paliativos na Unicamp, atua também no Serviço de Cuidados Paliativos do HC e é vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos de São Paulo. Bem-vindas, doutora Cristina, Roberta, é um prazer trazê-las para o podcast do HC da Unicamp. Muito obrigada pelo convite, Trícia. É uma grande honra para nós estarmos aqui podendo falar um pouquinho de um assunto tão importante que são os cuidados paliativos. Muito obrigada pelo convite. Assim como a doutora Cristina mencionou, é uma honra estarmos aqui no dia de hoje trazendo um pouco mais, a cultura do cuidado paliativo para as pessoas. Então vamos começar o nosso podcast explicando para as pessoas o que são os cuidados paliativos, que ainda não é tão falado. Então, assim, de uma maneira simples, eu gostaria, por favor, que vocês explicassem para quem está nos ouvindo o que são os cuidados paliativos. Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente ainda ouve com bastante preconceito e, na verdade, talvez por desconhecimento do que sejam os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é definido como uma atuação, uma atuação e abordagem para pacientes que têm doenças graves, ameaçadoras de vida, aonde existe sofrimento. Então, qual é o objetivo dessa equipe multidisciplinar, que faz parte dos cuidados paliativos? Ela ajuda a cuidar da pessoa que está com a doença e não a doença que a pessoa tem. E nas 4 dimensões do ser humano, ou seja, a dimensão física, a dimensão psicológica, a social e a espiritual. Porque todos nós temos as 4 dimensões e diante de uma doença grave, ameaçadora de vida, nós acabamos tendo necessidade de atuar em todas essas dimensões. O que nós precisamos para a gente oferecer os cuidados paliativos? Precisamos de uma equipe que seja especializada, ou seja, que estude como cuidar das pessoas que têm essas doenças. Quem geralmente faz parte dessa equipe? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, dentista, terapeuta ocupacional, capelania e em muitos lugares também com o apoio do voluntariado. Esse time todo que estuda e se dedica tem como objetivo dar qualidade de vida às pessoas com essa doença ameaçadora de vida, que não necessariamente são no final da vida, Muitas pessoas ainda têm essa ideia que cuidados paliativos é só para pessoas que estão na sua fase de final de vida. E nós sabemos que não, que quanto mais precoce as equipes de cuidados paliativos possam atuar, melhor não só para o paciente, mas também para os seus familiares. E, doutora, quais são os profissionais que podem trabalhar com cuidados paliativos? São esses que a senhora mencionou? Sim, todas essas pessoas, esses profissionais, eles capacitados, eles podem atuar sim em cuidados paliativos. E a gente percebe que o benefício que o paciente e a família tem quando encontra um enfermeiro que se capacitou e que sabe ouvir e respeitar a autonomia ou fazer um controle de sintomas, uma assistente social que está preparada para lidar com essa fase da vida. Também assim como um dentista que sabe entender que algum desejo do paciente pode ser ter os dentes naquele momento para facilitar a sua alimentação ou até pela sua estética. E também toda a equipe da nutrição, da fonoaudiologia, ajudando a alimentação, que nós sabemos que é um ponto que leva a muita ansiedade do paciente e da família quando diante de uma doença o paciente começa a diminuir a sua alimentação. Tem dificuldade, ou porque ele engasga, ou porque ele não tem apetite e acaba emagrecendo, por exemplo. Então, uma equipe
bem treinada da nutrição, da fonoaudiologia, assim como todo o restante da equipe, pode entender quais são as causas que esse paciente não come, se é uma causa da boca, se a boca não tem algum outro tipo de infecção, ou se são os dentes que não estão adequados, ou se ele tem dificuldade para engolir, ou se realmente ele pode ter outros sintomas, ou às vezes ser psicológico. Então nós sabemos que tem algumas pessoas que começam a ter náuseas e vômitos de origem psicológica, e é o que a gente chama de sofrimento total, ou seja, não é uma causa só física, mas também de outras dimensões, como nós falamos. Então, doutor, o importante é ter essa formação, né? Existe essa formação hoje no Brasil. Sim, comparando com o restante do mundo, realmente nós ainda estamos um pouquinho atrasados, vamos dizer assim, mas temos evoluído bastante. Nós temos uma sociedade agora que está se fortalecendo, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que representa, né, os cuidados paliativos no país. Estamos começando a ter residências, né, médicas e multiprofissionais, ainda não um número muito grande, mas já estão aumentando o número. E temos também pós-graduações que formam as pessoas para cuidados paliativos. E quais são os principais pilares dos cuidados paliativos? Então, os cuidados paliativos, eles realmente são regidos por uns princípios bem definidos, que são os pilares, né, na sua prática. Um deles é promover o alívio da dor e de outros sintomas que causam sofrimento. Também, uma coisa importante é a gente saber que os cuidados paliativos afirmam a vida e reconhecem a morte como um processo natural, né? Também, nós não antecipamos e nem prolongamos ou adiamos a morte. Os cuidados paliativos também, por definição, integram os aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado. Oferece também um conjunto de cuidados de suporte para ajudar o paciente a viver da maneira mais ativa possível até a morte, que é o que nós falamos, dar qualidade enquanto a vida, da maneira como ele preferir. Também os cuidados paliativos, eles vão além, ele oferece suporte para a família, porque a família durante o processo da doença e do luto, existem outras necessidades que precisam ser acolhidas. E como nós falamos, essa equipe multiprofissional vai fazer o cuidado tanto do paciente como da sua família, incluindo assistência no luto, né, se necessário. Sempre a ideia é melhorar a qualidade de vida, evoluindo o quê? De forma positiva a evolução da doença e de forma sempre, de preferência, precocemente na evolução da doença, quando, diferente do que as pessoas imaginam, né, que o paciente, ele, entre aspas, ele se transforma ou agora ele viraria paliativo, não. Os cuidados paliativos, eles devem ser inseridos desde o início das doenças graves, ameaçadoras de vida, porque nós sabemos que desde o início de uma doença já existe a necessidade de apoio para as 4 dimensões do ser humano. Então, quando nós falamos em cuidados paliativos, a gente prefere não falar não, a gente prefere falar sim. O que nós fazemos? Nós oferecemos esse cuidado, essa qualidade de vida, essa camada extra de conforto, dando vida à vida, enquanto a vida do paciente, para ele e para sua família. Bom, vocês tocaram num ponto muito importante que tem tudo a ver com cuidados paliativos, que é a questão da qualidade de vida. É possível a gente definir o que é a qualidade de vida? Bom, qualidade de vida é bastante relativo. O que é qualidade para mim talvez não seja para você e talvez não seja para o outro. O que a gente tem, a maneira como o indivíduo ele se percebe e se insere na sociedade. O contexto cultural, os valores que ele tem, os objetivos, né? Os valores das pessoas, eles mudam. Inclusive, com o passar dos anos, os nossos valores individuais, eles também vão mudando. Mas qualidade de vida, ele envolve o bem-estar da pessoa, seja físico, espiritual, mental, psicológico e emocional. A gente tem aí, inclusive, uma questão de como a gente se comporta nos nossos relacionamentos, com a família, com os amigos, as questões de saúde, educação, habitação, saneamento básico. Então, o cuidado paliativo, ele envolve não só a questão da qualidade de vida, mas a autonomia e o protagonismo da pessoa na sua vida, né? O que ela quer, o que ela deseja para ela. Essa questão de autonomia e de qualidade, eles estão bastante atrelados quando a gente fala em cuidado paliativo. Muitas vezes, né, a equipe de cuidados paliativos é chamada
para atender casos mais críticos ou quando sabe que aquele paciente vai realmente falecer, né? Então surge uma dúvida e uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez um dia, né? Que a gente se faz. O que é a vida e o que é a morte? Se a única certeza da vida é a morte, como podemos ajudar que as pessoas não sofram nesse momento? Como lidar com isso de uma forma natural? Bom, a morte, ela não é o oposto da vida. A morte, ela faz parte da vida. Todos nós nascemos, nós temos um início, um crescimento, um relacionamento aí em comunidade, em família, e o que a gente constrói ao longo dessa vida. E essa vida, ela tem um término, que é a morte. Mas a gente não pode encarar a morte como algo externo da vida. E o que é a vida? Algumas pessoas na nossa comunidade, elas consideram o início da vida, por exemplo, como a junção dos gametas. Quando o óvulo, o espermatozoide, ele se encontra como óvulo. Outras pessoas ainda dizem que o início da vida, ele é definido logo ao nascimento da criança. Então, cada cultura, ela tem a sua crença. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que a vida começou há bilhões de anos atrás, como os dinossauros, por exemplo. O que a gente tem é que a vida é um contínuo. E a vida, ela continua independentemente da condição biológica da pessoa. Então, esse morrer, ele faz parte dessa vida. Todos nós temos esse contínuo, a gente diz. Mas o que a gente, em cuidado paliativo, o que nós pensamos é que viver e morrer bem deveriam ser direitos garantidos a todas as pessoas. Então, nós pregamos não só a qualidade durante a vida, mas a qualidade no término também, que esse término que ele tenha um menor impacto na vida do indivíduo e da família, e que ela tenha a autonomia dela, os direitos dela preservados até o fim, e que ela possa estar junto da sua família e inclusive escolher de que maneira ela gostaria de ser cuidada. Quando nós falamos sobre cuidado de pessoas com doenças graves, progressivas e que levam à morte, a gente precisa inclusive pensar qual é o acesso que essas pessoas têm aos serviços, aos tratamentos, de que maneira esse plano de cuidado, elaborado pela equipe técnica de saúde em conjunto com a família, de que maneira que esse plano de cuidado faça sentido para aquele paciente. E tudo isso, o cuidado paliativo, ele consegue desenvolver de maneira individual, com aporte psicológico, social, espiritual e um controle impecável da dor e de outros sintomas que possam vir a acontecer ao final da vida. Mas, infelizmente, a maneira, de cuidar, conhecida como cuidado paliativo, ela ainda é pouco acessível para a população, Muitas, especialmente no Brasil, é uma área que ainda está se desenvolvendo e as pessoas acabam confundindo o cuidado paliativo como cuidado de fim de vida. A gente não cuida só no fim, a gente cuida durante a vida. Enquanto a pessoa tem vida, a gente está ali apoiando e oferecendo suporte para ela, para que ela venha a ter uma maior qualidade possível nesse momento tão delicado. Então a gente precisa falar mais sobre morte, sobre autonomia. Exatamente, a gente precisa conversar mais sobre morte, que é um assunto bastante velado nos dias de hoje. Eu me lembro quando criança, o enterro dos meus avós, por exemplo, meus avós foram velados na sala da casa deles. E hoje em dia a gente não fala mais sobre isso, a gente não tem mais o costume de conversar sobre isso com as nossas crianças. Muito pelo contrário, as pessoas quando falecem, a gente acaba fazendo o velório o mais breve possível. Sem levar as crianças, Sem levar a criança, a gente quase que não dá espaço para a criança perguntar e para a criança digerir aquilo. Lembrando que a criança,
ela tem uma visão do que é a morte muito diferente do que é o adulto, né? A gente precisa pensar que a criança não é um adulto em miniatura, né? A criança, ela tem os seus desejos, ela tem as suas vontades e ela tem o seu universo lúdico, que é muito diferente do nosso universo racional. Então, a gente precisa conversar mais sobre morte e conversar mais com a nossa família, né? Porque esse final, ele vai acontecer. Como você disse no início, é uma coisa certa, que todos nós vamos passar. Então, nada mais justo que a gente tenha tempo para se preparar para isso. Como que eu gostaria de ser cuidada no final da minha vida? Como que eu gostaria, as minhas vontades, os meus desejos, organizar a minha casa, as minhas finanças, o filho, como que vai ser essa questão de fim mesmo, de finitude, né? A finitude, ela dá um certo medo, ela provoca um impacto no ser humano, mas pensar sobre isso ajuda a gente a aliviar um pouco as nossas dores, inclusive para a pessoa encontrar a dignidade dela propriamente dita. O que para você faz sentido? Roberta, falando sobre isso, eu me lembrei de um caso de um paciente nosso que a preocupação dele era morrer e deixar a casa dele em más condições para a família, né? Parece que a casa dele pingava muita água. Até para a gente ilustrar um exemplo de uma preocupação que surge na hora e a pessoa fica ali angustiada, mais angustiada, né? Porque quer deixar algo bom para a família e enfim. Então, eu queria só que você relembrasse um pouquinho desse caso para... Exatamente, né? Foi bem lembrado, né? Essa questão que você trouxe. Era um paciente jovem e ele tinha 2 filhos pequenos. Ele tinha dor, então a equipe do cuidado paliativo entrou na questão de controle da dor, mas não só na dor física, nós entramos inclusive nas outras dores, nas outras dimensões que ele tinha. A questão social dele, ele vinha de uma família muito, muito humilde, muito simples. Como que a gente conseguiu entrar no ambiente, né, da família dele, o desejo dele de deixar a casa numas condições melhores, né, mais habitáveis para os filhos, e o cuidado paliativo conseguiu não só cuidar das dores físicas, mas também das dores psicológicas e sociais. Na época, nós fizemos uma campanha em prol a esse paciente e nós conseguimos auxiliá-lo na reforma da casa. Nós trocamos o telhado, fizemos a parte elétrica, a questão de piso, então nós conseguimos ajudar bastante nessa questão social, que era muito importante para ele. Logo após a gente finalizar a questão da reforma da casa, esse paciente ele faleceu mais ou menos uns 10 dias após a reforma da casa. E nós continuamos trabalhando mesmo após a morte dele para que a gente conseguisse um benefício social do governo que abraçasse a esposa e as crianças menores. A menina tinha 5 anos e o menino 1 aninho na época. Então, eu sei que o cuidado paliativo, ele veio aí de uma forma que nós conseguimos não só realizar, né, o sonho desse paciente, mas como também abraçar aí, cuidar da família também, que é o que nós fazemos, né? Inclusive no luto, dando apoio ao luto pós-morte. Por isso que é importante, né, que a gente fala bastante sobre isso, como eu citei até no começo, da importância do voluntariado. Então, nesse caso, nós conseguimos fazer um movimento e os voluntários, né, muitos voluntários de diversas áreas da região de Campinas, auxiliaram para que esse último desejo fosse feito para esse paciente e abrangendo, obviamente, né, beneficiando a sua família também. E aqui eu chamo a atenção, então, para quem estiver sensibilizado, né, com as coisas todas que nós estamos contando, que às vezes possa ser uma oportunidade para
poder fazer nos cuidados paliativos, poder contribuir também, que a gente possa, em outras situações, poder oferecer também alguns outros desejos, né, que a gente fala, para pacientes que precisam. A gente tem vários casos, né, assim, já soube de vários casos e passarinhos me contaram que tem projetos sobre isso surgindo aí, né, com a nossa equipe integrada aí, então vamos fazer um podcast exclusivo sobre isso, porque eu acho que o caminho é esse, acho que muita gente não sabe como ajudar, então acho que a gente tem que fazer meios para que isso aconteça, né, porque quando a gente levanta uma bandeira, muita gente adere, mas a gente precisa levantar essa bandeira. E em comunidade, né? Trabalhar em comunidade, em equipe, né? Todo mundo, acho que todo mundo tem o mesmo que começa objetivo. ali, né? Porque são coisas que vocês fazem ali dentro da área de vocês, e isso vai criando proporções que a gente tem condições de abranger muito mais gente e aí gerar uma corrente do bem aí. Sim. Exatamente. Esse é o legado que nós gostaríamos, enquanto profissionais do cuidado paliativo, deixar aí para as pessoas que precisam. O que eu gostaria, a mudança que eu quero para mim, eu gostaria de ver no outro. Então, esse legado, essa bandeira, a gente tem levantado muito nos últimos anos. Que bom, que venham os projetos aí maiores. Bom, a gente já falou, né, sobre os princípios, sobre os pilares, sobre qualidade de vida, sobre a morte. Mas quando que o cuidado paliativo deve entrar em cena? Quando que vocês são chamados mesmo, assim? Quando que isso acontece? Isso, é uma ótima pergunta essa. Na verdade, a gente ainda, né, é chamado com uma fase bem avançada da doença, quando o paciente está já bem fragilizado. Mas até pela denominação, né, pela definição dos cuidados paliativos hoje atualmente, recomenda-se que seja inclusão precoce, né? Ou seja, quando já existe sofrimento em alguma das dimensões, esse paciente já deveria não só ter o privilégio, mas hoje disse que o paciente deve ter o direito de receber uma equipe multidisciplinar em cuidados paliativos capacitada para dar conta disso tudo, né, que ele precisa, das dimensões que forem necessárias nesse momento. Então, hoje a gente fala que o ideal mesmo são os cuidados paliativos precoces, quando já há início de algum tipo de sofrimento. Lembrando que por que é bom ser precoce? Porque a gente consegue fazer um planejamento. Então, o que é um planejamento? É a mesma coisa que a gente pensa no planejamento do parto, né? Planejamento avançado do parto. O que é isso? Quando você vai ter um bebê, você planeja, né? Os 9 meses, você faz exames, você vê onde o neném vai nascer, se vai levar a malinha, quem vai entrar na sala do parto, como que vai ser depois. Então, planejamento. Isso a gente sabe que faz parte, né? Claro que é um momento de grande alegria, mas essa organização diminui bastante estresse, ansiedade, preocupação. Da mesma forma, nos cuidados paliativos, quando nós cuidamos de pessoas também que estão com doenças graves, nós também gostamos de fazer um planejamento com essa pessoa. Nós ajudamos essa pessoa e essa família a fazer esse planejamento. De que forma? Vendo quais são as maiores ansiedades que essa pessoa tem, os maiores medos. Quais são os sofrimentos que precisam ser abordados? Será que são os físicos, os espirituais, os psicológicos nesse momento? E fazer um plano para que, se houver uma descompensação, onde esse paciente vai procurar ajuda? Quais as medicações que ele deveria tomar? Qual a rede de apoio que ele tem perto da sua casa, da sua família? Quem vai estar junto com ele nesse processo? Então, toda essa organização traz uma tranquilidade maior para os pacientes e para as famílias também. Então, os cuidados paliativos não são indicados apenas para pessoas idosas, né? Isso... Também não. Na verdade, isso ainda existe uma concepção que são só ou para pessoas idosas ou para pessoas que têm câncer. Na verdade, os cuidados paliativos eles vão beneficiar diversas doenças que podem levar a algum tipo de sofrimento. Por exemplo, pacientes com insuficiência do coração, insuficiência cardíaca, pacientes com doenças pulmonares, como, por exemplo, o DPOC, pacientes com demência, pacientes com doenças crônicas, como, por exemplo, ou HIV, ou diabetes, ou doenças vasculares. E também nós sabemos que pessoas que têm doenças agudas, por exemplo, um trauma muito importante, ou um derrame, o AVC, como a vida dessa pessoa muda completamente depois de um AVC. Essa família sofre, o paciente sofre, e aí os cuidados paliativos podem auxiliar sim. Também doenças agudas e até de pacientes jovens. Inclusive, nós temos cuidados paliativos para crianças e até na neonatologia.
né? Antes de nascer, nós sabemos que muitas vezes, infelizmente, uma criança pode nascer com algum problema sério e os cuidados paliativos podem estar lá, sim, acompanhando essa gestante para poder ajudar, acolher e amparar esta família. A senhora mencionou o câncer, né? No caso do paciente com câncer, tem uma recomendação específica relativa a cuidados paliativos ou não? Sim, as associações todas de oncologia do mundo já têm uma relação direta que os pacientes com doenças oncológicas, sim, sejam elegíveis aos cuidados paliativos, porque eles se beneficiam. A gente pensa do cuidados paliativos não com aquela visão, né, antiga, né? Que pena que ele cuidados paliativos. Não, a gente pensa que bom que existe uma equipe que vai poder apoiar esse paciente que está com câncer em todos os sofrimentos que ele puder vir a ter. Então, realmente, já é uma ligação direta, né, de elegibilidade, vamos dizer assim. Os pacientes com câncer, eles são elegíveis, sim, a receber os cuidados paliativos. Então, quando a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer, né, com os pacientes na oncologia, que tem um diagnóstico de câncer, muitas vezes são propostos alguns tipos de tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e, claro, essa é a indicação do médico especialista. O que a gente faz em cuidados paliativos? A gente vai ouvir essa família em relação a quanto que ele está disposto, né, a ter na decisão da sua autonomia a fazer esses tratamentos ou não, ou parciais, que ele considera para ele, como a gente já falou anteriormente, o que é qualidade de vida, o que para ele considera, por exemplo, dignidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sentar, tem que ouvir o paciente, ouvir a sua família, conhecer a biografia que a gente fala dessa pessoa. Mais do que a doença que ele tem, a gente quer saber quem é ele, o que ele pensa, que cicatrizes que ele tem prévio, tanto física como cicatrizes da alma, e o que ele pensa do futuro dele e como ele gostaria de ser tratado. Então, o nosso respeito a isso que são os cuidados paliativos. Para complementar o que a doutora Cristina falou, né, o cuidado paliativo, a chave de tudo é entender que os cuidados, eles envolvem uma série de fatores e que a doença, ela continuará sendo tratada para que o paciente viva da melhor forma possível na condição. Então, ele vai continuar tendo a doença, mas de que forma que eu posso ajudá-lo a viver melhor esse momento? Isso não significa uma sentença de morte, é apenas um complemento das estratégias para que ele tenha uma vida plena, com mais qualidade, autonomia e dignidade. Os pacientes podem receber os cuidados paliativos em casa ou é só hospitalar? Muito boa sua pergunta. Os pacientes, eles podem receber cuidado paliativo em qualquer ambiente de saúde, no centro de saúde, nas casas, nas casas de repouso, né, nos hospices e inclusive no hospital. Né? É indicado que todos tenham um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. O que vale para o cuidado paliativo é a autonomia do paciente e o quão preparada essa equipe está para cuidar, não só a equipe, mas a família. O quanto essa família está preparada para cuidar do seu ente querido no domicílio. Então, o cuidado paliativo, quando ele é iniciado mais precocemente, a gente consegue preparar a família para que na hora que o paciente precisar, né, seja no fim ou mais no meio, a família tenha esse amparo, né, e todo esse conforto de uma equipe especializada e capacitada. E quais são os principais benefícios dos cuidados paliativos, dentre tantos que vocês já falaram, né? É ter uma equipe que vai ouvir o que essa família e que esse paciente pensam. Eu acho que o maior benefício é esse, quando você consegue entender quem é esse paciente, quem é essa família, qual o sofrimento que eles têm, as ansiedades, nós conseguimos traduzir isso em tratamentos, em auxílio, em apoio, em abordagem das dimensões todas, né? Se a gente não escuta, que é o que a gente faz muito em cuidados paliativos, que chama-se conferência familiar, que é uma reunião que a gente realmente senta e fica bastante tempo com eles para poder entender como que nós podemos ajudar.
né? Então a gente sempre gosta de dizer, né, nós estamos juntos, o que a gente pode fazer para a gente poder ajudar vocês nesse momento difícil, vocês não estão sozinhos. E aí, baseado nessa conferência familiar, nessa boa comunicação, a gente vai poder entender como é que a gente pode. Então a gente gosta, né, em vez de a gente falar, a gente prefere ouvir, porque aí a gente consegue realmente entender quem são essas pessoas. E o benefício vai ser do que ele precisar, porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes e a gente não consegue trabalhar com um protocolo fechado, né? A gente vai trabalhar com o que a gente está identificando de forma individualizada para cada paciente. Eu costumo dizer que a equipe em cuidado paliativo, ela é capacitada para ouvir. Nós somos capacitados, nós somos treinados em comunicação de notícia difícil, em comunicação com a equipe técnica, né, que nós somos em muitos no Hospital de Clínicas, no acolhimento da família e no apoio, né, inclusive no luto que a família vai ter, cada um à sua maneira, mas a equipe de cuidado paliativo, ela abrange muitos aspectos e muitas dimensões. E muitas vezes também tem a equipe que está ali cuidando, né? Não só de cuidados paliativos, mas a equipe de assistência, que também sofre um baque do luto, da perda de um paciente, né? Exatamente. Também tem esse trabalho com a equipe. Exatamente. Afinal das contas, nós profissionais da saúde, nós somos treinados para cuidar, para tratar e para curar, né? Para sarar as doenças. Nas universidades, nós não costumamos falar sobre a morte, né? Falar sobre cuidado paliativo. Então, muitos profissionais veem isso como um sinônimo de perda. E eles sofrem tanto tempo cuidando daquele paciente, então o sofrimento do profissional é muito grande. Então, no Hospital de Clínicas da Unicamp, a nossa equipe, ela costuma acolher, inclusive, a equipe técnica, né? Ouvindo esse profissional e dando apoio e suporte para ele nesse momento. E quais são os avanços, né, na área de cuidados paliativos, nos cuidados paliativos, que vocês conseguem enxergar para um futuro? Ao meu ver, acredito que o que nós precisamos hoje é a educação continuada. Nós precisamos aumentar o número de pessoas capacitadas para oferecer esse tipo de atendimento. Por exemplo, tenhamos pessoas capacitadas nas UBSs, nos centros de oncologia, nas enfermarias dos hospitais, nas emergências, nas UTIs, nas instituições de longa permanência com os idosos. Todos esses lugares têm pacientes que são elegíveis aos cuidados paliativos. Ou seja, vão se beneficiar de receber pessoas capacitadas e vão ter muito menos sofrimento, vão ter lutos menos complicados dos seus familiares também. Então, eu acredito que nosso caminho para os cuidados paliativos, para a gente crescer, né, e atingir, por exemplo, a situação que nos países onde os cuidados paliativos já são muito fortes, como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, nós precisamos aumentar e capacitar nossas equipes, né? Capacitação, eu acho que é esse que vai ser o nosso segredo. Inclusive, conversar mais sobre esse assunto na comunidade, que as pessoas saibam exatamente o que significa o cuidado paliativo, que não é só cuidar do fim, que nós temos uma educação maior nas escolas, como as nossas crianças, os nossos filhos, para que todos saibam que a autonomia da pessoa, ela é muito importante, né? Nós valorizamos isso. Então, que esse conhecimento chegue, não além dos profissionais da saúde, mas que ele chegue para toda a comunidade de uma forma geral. Qual é o legado que os cuidados paliativos podem deixar para a sociedade? Eu acredito que, na verdade, falar sobre a vida, falar sobre o final de vida, falar o que as pessoas consideram importante para elas e fazer uma escuta empática. Quando a gente começa a perceber realmente quem é o outro, respeitando e não julgando. Então, uma coisa que nós fazemos muito, que a gente passa para os alunos, é o não julgamento. Ou seja, a gente vai evitar falar, né? Se fosse eu, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, a gente vai perguntar: o senhor, como que o senhor gostaria de ser tratado? E a partir daí, a gente vai considerar que isso é evolução e o respeito para a dignidade. E a gente fala que cuidados paliativos, a gente quer dignidade durante toda a vida, até o final. E para terminar nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem uma reflexão para quem está nos ouvindo agora. Bom, se nós pensarmos que a morte é algo certo
e que ela faz parte da vida, como é que você gostaria que acontecesse com você ou com algum dos seus entes queridos? Pense mais sobre isso. Ótimo, gente. Adorei o papo, adorei a conversa, adorei saber um pouquinho mais sobre os cuidados paliativos. Acho que a gente deve falar mesmo sobre isso, a gente deve divulgar o máximo que a gente puder. Eu queria agradecer muito vocês pela participação, pela disponibilidade, pela atenção. Dizer muito obrigada em nome de todos os ouvintes aí que tiveram hoje uma aula sobre cuidados paliativos. Eu agradeço também essa oportunidade de estar podendo chegar um pouquinho mais perto, né, da comunidade, que é justamente para todos que nós oferecemos os cuidados paliativos. Muito obrigada pela chance e oportunidade. Eu gostaria também de agradecer a todos por esse momento de troca, de reflexão e de aprendizado, né? Nós não estamos sozinhos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.